Talento é sorte ou a sorte é uma questão de talento? Porque como uma pessoa diz, abre aspas, eu não tenho sorte na minha carreira, no meu negócio, fecha aspas, ela está certa. Vai sair um livro pela Vozes com um título que eu gosto demais, que é Filosofia e eu com isso. Ainda há, em 2018, pela Papiros, um livro com o Pedro Bial. É um novo filho, né? Acaba de sair o livro A Sorte Segue a Coragem. Meu 36º livro. Ele é o primeiro de 5 livros que eu vou lançar em 2018. Esse estava produzido desde o final do ano passado, concluído. O Paulo Gebaile, que é o jornalista, editor que me ajuda a construir as coisas, que me entrevista, olha, volta, e eu fizemos. A editora Planeta o publicou. Eu vou lançar um livro também pela editora Vozes, ainda nesse semestre. O livro faz tempo que eu estou querendo produzi-lo, porque eu percebi algo curioso. Cada vez mais, meus leitores ou espectadores, entre aspas, têm menos de 18 anos de idade. Ah, é? É. Até uns 20 anos, Mafá, eu encontrava alguns jovens dizendo assim, meu pai gosta muito de você. E agora é recorrente eu encontrar assim, meu filho gosta muito de você, diz o pai. Aí eu digo assim, quantos anos ele tem? 12. Ele é teu leitor. Uma parcela dessa nova geração, ela chegou a nós por intermédio, né, do mundo digital, mas chegou à plataforma papel. E gosta até de tê-la. E aí eu, já há algum tempo, em 2017, você lembra, eu lancei um livro com o Maurício de Souza, né, eu agora faço parte da Turma da Mônica, ele me desenhou de maneira gentil, mais magro na capa, chama-se Vamos Pensar um Pouco. São 35 reflexões sobre vida, morte. É um livro para crianças, mas não é um livro infantil. Tanto que ele é lido para criança de qualquer idade, né? E é interessante que vão sair mais 2 desses ainda esse ano. Um já está em produção. Uau. Um se chama Vamos Pensar Mais um Pouco, com outros tantos, 35. Mas faltava um livro de filosofia que tematizasse um pouco a filosofia para essa faixa etária, entre 12 e 20, que hoje tem um interesse imenso na área de filosofia. E por isso vai sair um livro pela Vozes com um título que eu gosto demais, que é Filosofia e eu com isso. Que são algumas reflexões sobre o lugar da filosofia, por que ela muitas vezes é confundida com inutilidade, qual que é a importância de ler os clássicos, né? Qual é o lugar que ela tem no nosso cotidiano, o quanto que ela não deve se confundir nem com psicologia, nem com psicanálise, né, nem com sociologia, e nem ao mesmo tempo se imaginar que a filosofia ajuda a pensar, né, porque ajudar a pensar é um atributo atávico da espécie. Né? A filosofia pode ajudar a pensar melhor, a depender de qual é a filosofia. Nazistas também tinham filósofos, né? Ditadores também têm seus filósofos. Portanto, é uma reflexão que vai, né, nesse campo. Ainda há, em 2018, um livro pela Papiros, é um livro? Pela Papiros, um livro com o Pedro Bial. Eu e o Pedro Bial estamos organizando uma reflexão, um diálogo, né, pela editora Papiros, que já tem uma boa parte já constituída. Ele não tem um título definitivo ainda, quase como se, brincando com o estupendo Renato Russo, quase como se o título fosse O Futuro Não É Mais Como Era Antigamente. O que é o jovem hoje? O que é a ideia de contemporaneidade? Por exemplo, parte dos jovens com muito menos idade do que eu, aliás, muito mais novos até do que meus filhos, né, entendem que ser pós-moderno ou ser contemporâneo é retomar algumas coisas de um passado anterior. O disco de vinil, que está voltando. Ou fazer cerveja em casa, a humanidade passou séculos e séculos para poder organizar a disponibilização da cerveja para quem aprecia, sem precisar fazê-la em casa, e agora um símbolo de modernidade é fazê-la em casa, certo? Né? Então, esse tipo de retomada, né, dessa perspectiva, ela vale nessa reflexão. Talento é sorte ou a sorte é uma questão de talento? Pois é, você sabe que talento é aquilo que você constrói a partir das tuas possibilidades. O talento é a tua gratuidade. Por exemplo, eu tenho um talento que não construí, resulta da minha herança genética. Eu tenho uma voz boa, eu tenho uma caixa fonética boa e tenho uma possibilidade boa de voz. Esse é o meu talento, isto é, veio comigo. Mas a possibilidade de falar de modo compreensível, de articular as frases, ela resulta de um exercício que não veio do acaso.
ela resulta de uma coragem competente. A coragem competente é aquela que você prepara, organiza, e aí você poderá aproveitar a ocasião, isto é, a sorte. O talento resulta de exercício contínuo, né? E nesse sentido, o talento, por ser ele um exercício contínuo, ele é movido pela coragem no ponto de partida. Porque para você ter um talento que se transforme em habilidade, em perícia, é necessário coragem para exercitá-lo de modo dedicado, metódico, sistemático e, por outro lado, cuidar do talento para que ele não se esvaia. Nessa hora, tendo um talento preparado, impulsionado pela coragem, é claro que se a circunstância, a ocasião, a oportunidade, aquilo que a gente chama também de sorte, se apresenta, eu vou aproveitar, né? Por outro lado, eu não descarto a presença da sorte, né, nas nossas coisas, isto é, da situação não provocada. Eu, enquanto estive 3 meses de cadeira de rodas antes, né, de poder me libertar um pouco por causa da fratura do joelho, que ainda persiste um pouco, eu aproveitei e escrevi um livro novo, né, porque eu estava sentado ali, numa situação que eu não podia sair, eu podia passar o dia cochilando, poderia passar o dia assistindo TV, que é uma coisa gostosa, podia passar o dia resmungando, ou podia usar o meu dia com uma rotina de produção. Dado que eu não ia sair, em vez de eu ficar amaldiçoando a escuridão, eu resolvi acender mais uma vela, para mim que é uma coisa boa. A minha lembrança agora dos 3 meses que eu fiquei imóvel em cadeira de rodas, não é do período de cadeira de rodas, é do livro que foi escrito. Então, essa é uma possibilidade de fazê-lo. E claro, a sorte tem seu lugar nisso. Cortella, como uma pessoa diz, abre aspas, eu não tenho sorte na minha carreira, no meu negócio, fecha aspas, ela está certa? Ela está desatenta, porque é claro que a sorte ela terá, a ocasião virá. Talvez ela tenha 2 situações aí que são negativas. Ela não está atenta quando a ocasião aparece, e talvez isso não venha à tona porque ela está tão mergulhada na sua dificuldade, está tão possuída, né, pela sua descrença, que ela não consegue olhar além dela mesma. Você acredita na frase, abre aspas, a pessoa certa no lugar certo, na hora certa? Acredito na junção dessas 3 situações. Eu falo isso em relação, por exemplo, de maneira até um pouco narcísica, né, em relação a alguns dos meus sucessos como profissional. Né? Eu era a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu relato isso no livro A Sorte Segue a Coragem, né? E eu já tinha tocado nisso em outro momento, mas eu, em 1979, final de 1979, Paulo Freire voltou do exílio e eu fui também, como milhares de pessoas, encontrá-lo no Tuca, no Teatro da Universidade Católica, na recepção que foi feita. Logo depois, eu estava no mestrado na universidade, tive como meu orientador Moacir Gadotti, que trabalhava com Paulo Freire e tinha trabalhado com ele na Suíça, em Genebra. Pois ele me apresentou Paulo Freire, com quem eu convivi por 17 anos. Quando Paulo Freire assumiu como secretário de Educação na cidade de São Paulo, em 1989, ele convidou uma equipe para estar com ele, eu estava entre elas, e durante os 2 anos iniciais da gestão dele, ele, todos os dias, eu era o chefe de gabinete, ele me chamava para eu poder com ele despachar coisas. Enquanto isso, nós conversávamos sobre tudo, criamos ali uma certa intimidade e eu fui aprendendo coisas com ele. Muitas coisas, ter Paulo Freire como aquele que é o meu tutor naquela situação. Como ele tinha decidido que ele ia sair depois de 2 anos, dentro do mandato de 4 no governo, quando ele decide sair, ele indicou a mim. A equipe houvera concordado com isso e eu segui com a equipe. Ora, essa circunstância, onde ela nasceu? Em 1979, pode ser. Ela nasceu porque eu saí de Londrina com a família em 1967 e vim viver em São Paulo, local onde eu pude um dia ir dar aulas na PUC São Paulo. Onde ela nasceu? O homem certo foi sendo construído no tempo, aos tropeços e sucesso. A hora certa foi que ele houvera anunciado que ele iria sair, né? No lugar certo era a secretaria, que não dependeu de mim. Eu posso mudar isso, se eu quiser fazer uma conversa sobre sincronicidade. Vale mais para o artilheiro no futebol, aquele que aproveita a ocasião, né? Se você imaginar, Romário,
ele é, na trajetória histórica, a encarnação. Muitas vezes Romário parecia estar cochilando na grande área do campo adversário. Mas quando a bola vinha e caía no peito dele, era quase certo que ele ia fazer um gol. Era o homem certo, na hora certa, no lugar certo. Mas tinha que ser o Romário. E esse Romário desenvolveu um talento no subúrbio, no Rio de Janeiro, jogando anos e anos perto, né, do time que eu torço no Rio, que é o Bangu. Qual que é o poder das fake news ou das notícias falsas nas eleições deste ano? Muito forte, bastante forte. Pessoas opinam sobre mim em todas as redes sociais, ou estou eu no ar, na TV, no rádio, né, vem assim, seu gordo comunista. Outro dia eu fazia uma manifestação sobre liberdade de orientação sexual, e diz assim, seu pedófilo. Qual que é a grande vantagem da tecnologia? Em que as pessoas não são mais silenciadas. Qual é a desvantagem? Que elas podem ser imbecis em larga escala